Neemias, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por esta razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes. Em todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa carta estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estáis reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles, e que, portanto, nomeastes profetas em Jerusalém para proclamarem ao teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclarecermos este assunto. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos e, ameaçando, as suas mãos largarão a obra, não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te, sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles então seduziram e subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado, eles tivessem como me difamar e ridicularizar diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações proferidas a Noádia, e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Bom, esse texto está relatando sobre quase que a finalização já da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele se sentiu imbuído por Deus dessa obra. E o que me chamou a atenção nesse texto foi o que aconteceu para, de alguma forma, esse muro viesse ser impedido de reconstruir. Bom, vamos ver, vamos fazer uma rápida análise do texto. Quem era Sambalate? Sambalate, ele era um dos governantes, ele era o governante de Samaria, de uma das regiões de Samaria. E Tobias e Gesem, eles também ocupavam posições governamentais em outras regiões. Então, assim, governantes que se juntaram para impedir a construção dos muros de Jerusalém. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Lembra que eu iniciei a fala dizendo que o palco é o mesmo,
mas parece que as coisas estão acontecendo de outra forma, né? A edificação das muralhas, elas eram necessárias para que houvesse proteção na cidade. Então, uma muralha, ela é como uma trincheira, né? Ela tanto oferece proteção para quem está nela, como possibilidade de ataque, né? Então, o inimigo se aproxima, eu tenho possibilidade de atacá-lo e de me defender dele, né? E isso me fez refletir sobre oração, né? Oração é como uma muralha na vida do cristão, né? Através da oração, nós temos o ataque a toda hóstia demoníaca, toda hóstia das trevas, toda hóstia de trevas e demônios e tudo mais. E com ela também nós nos defendemos, nós clamamos ao sangue do Cordeiro, clamamos ao Senhor para que nos livre, para que nos guarde todos os dias, não é? Então a oração também é uma arma de defesa. A oração, ela vem funcionar como uma muralha, né? Agora veja bem, o que fez que Sambalate, Tobias e Gésem se mobilizassem, se movessem na direção de Neemias? A palavra do Senhor diz, começa assim o primeiro versículo do capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gésem. Tendo ouvido. Ou seja, o que eles estavam ouvindo a respeito do poderio daquele muro que estava sendo levantado, daquela muralha que estava levantado, e da rapidez com que estava sendo feito aquilo, da forma que estava sendo feito, como eram as ruínas daqueles muros, pedras queimadas, pedras que não serviriam mais para nada, e agora sendo fortificado, né, sendo levantado uma muralha tão poderosa. Então isso chegou ao ouvido desses líderes. E esses líderes, então, eles começam a se movimentar, tomando a decisão de parar a reconstrução desta muralha. Embora ela já estava assim, indo para o seu acabamento, né? O texto diz que, embora as muralhas estavam levantadas, já sem brecha nenhuma, faltava ainda instalar os portais. Então, assim, ainda havia acesso. E mesmo havendo acesso, já estava impondo respeito, ao ponto desses governantes se levantarem para tentarem impedir a reconstrução desses muros, né? A oração que o povo de Deus levanta, que nós levantamos, se torna então, pensando nas muralhas de Jerusalém, uma muralha ao redor do povo de Deus. E é para isso que eu queria chamar a tua atenção. Quando você está orando, quando eu estou orando, foi isso que Deus colocou no meu coração. Quando nós estamos clamando, amados, nós não estamos clamando simplesmente, e se nós estamos fazendo isso, devemos parar. Nós precisamos nos levantar e clamar pelo povo de Deus. Clamar, queremos a cura? Sim, nós queremos a cura, mas nós queremos a salvação. Nós queremos salvação das pessoas que estão se perdendo. Mata muito mais mata o inferno, que é eterna a morte, né, do que o coronavírus. Então, antes que qualquer pessoa ela venha provar da morte física, ela precisa conhecer a salvação em Cristo, né? E como nós poderemos alcançar essas pessoas nesses dias, amados? Dobrando os nossos joelhos e fazendo como Neemias, né? Insistindo naquilo que Deus confiou, né? E o que me chamou a atenção também para isso foi o seguinte: o que Sambalate e os outros governantes, o que eles usaram para atingir, fazer essa notícia chegar ao coração de Neemias e de alguma forma desestruturá-lo? Ele usou a mídia. Sambalate usou a mídia da época. E qual era a mídia da época? Qual era o WhatsApp da época? Qual era o Instagram da época? Qual era o Facebook da época? Qual era? As cartas. Eles escreviam, não é? Então, a palavra do Senhor nos mostra, aqui no versículo 5, diz assim, ó: pela quinta vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Ou seja, a primeira vez ele mandou, a segunda ele mandou, a terceira ele mandou, a quarta ele mandou, e a palavra do Senhor diz que a resposta que Neemias tinha para ele sempre era a mesma. O que vai me fazer parar o que eu estou fazendo aqui? O que tem de tão importante? Né? No versículo 3, diz assim, ó: estou executando um grande projeto e não posso descer agora.
Afinal, por que deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar convosco? Percebe o valor? Percebe o valor que Neemias está dando para aquilo que Deus confiou a ele? Eu vejo aqui que Neemias ele não está desprezando esses governantes. Ele está valorizando o que Deus confiou a ele. E isso veio um questionamento no meu coração, sabe? Será que eu estou dando o devido valor para aquilo que Deus confiou a mim? Será que eu estou dando o devido valor para aquilo que Deus projetou para que eu fizesse neste corpo chamado igreja? Então, veja bem, o Senhor nos chama a uma posição no corpo, a uma posição na igreja. O Senhor nos chama a isso. E Ele nos chama para nos levantarmos como homens e mulheres valentes, como filhos e filhas de um Rei Altíssimo. O Senhor nos chama a nos levantarmos nestes dias como um sacerdócio real, como uma nação santa que é capaz de mudar a história desse mundo. Então, eu e você precisamos nos mover nessa direção. Não mais olhando para a nossa brecha no muro. A palavra do Senhor diz, no primeiro versículo, na parte B do primeiro versículo, diz assim, eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha. Cada homem, se a gente olhar as passagens anteriores, nós vamos ver que quando Neemias ele desce para a reconstrução do muro, ele posiciona famílias em cada parte do muro, para que cada um restaure a sua brecha. A nossa brecha já foi restaurada, amados. Agora nós já estamos protegidos, nós precisamos nos levantar em nome de Jesus, clamando para que Deus venha intervir de forma sobrenatural no mundo, a começar da onde estamos. Nós precisamos responder como Neemias respondeu. Por que agora eu vou perder a atenção, eu vou tirar a atenção, eu vou tirar a minha força, a dedicação, aquilo que Deus me confiou para fazer aquilo que a mídia está pedindo para eu fazer? Foi isso que Neemias falou. Volto a repetir. Qual era a mídia da época? Eram as cartas entregues pelos mensageiros. Qual a mídia de hoje? Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, né? Mídias rápidas. Aí eu pergunto, o que está movendo o nosso coração? São as cartas entregues pelos mensageiros para que paremos a edificação do muro? Ou o nosso coração está se movendo como o coração de Neemias, em direção àquilo que o Senhor o chamou para fazer? Eu não estou dizendo que nós temos que simplesmente ignorar o que nós estamos ouvindo na mídia. Não. A palavra do Senhor diz que o homem sábio, ele avalia o tempo e as estações. Então nós precisamos avaliar o tempo e as estações. Avaliar, mas não permitir que os tempos e as estações dirijam a nossa posição de construtores, a nossa posição de restauradores, a nossa posição de reconciliadores. Nós vamos estar atentos para ouvir o que a mídia diz. E diante do que a mídia diz, eu vou usar a estratégia que Deus me deu e vou continuar com a obra, com a missão que Ele me confiou. Imagine se Neemias estivesse desistido daquilo que ele sentiu de Deus que ele deveria fazer. Simplesmente, realmente, meu Deus, esses caras vão me matar, o que eu faço? Vão matar minha família, meu Deus, olha, eu vou ter que dar um tempo na construção, a hora que essa pandemia passar, eu retomo. A hora que essas ameaças acabarem, eu retomo. Não, olha a reação de Neemias. Né? No versículo 3, ele diz, estou executando um grande projeto. Eu vejo assim, Neemias sendo até severo. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Essa palavra descer me chamou a atenção sobre descer do monte. Eu não posso descer. Ou seja, o que eu estou fazendo é sublime. É sublime. Eu não posso descer daquilo que eu estou fazendo de tão sublime para ouvir aquilo que vocês estão querendo me dizer, que ele já entendeu no coração dele que era mal. Então assim, Neemias ele tem uma reação diante daquilo que ele ouviu. E uma reação positiva, não destrutiva. Uma reação, o que Neemias ouviu, as ameaças que Neemias ouviu, o fez permanecer ainda mais forte naquilo que Deus havia confiado. Ele não desceu do monte da oração, ele não desceu da sua posição
para ouvir aquilo que haviam, aquele burburinho que havia de ameaça contra a vida dele, né? No versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, ó: então eu mandei dizer, depois da quinta carta, de tudo o que vocês estão dizendo, nada corresponde à realidade. Isso tudo sai do coração de vocês. Vocês estão inventando. Percebe que ele não se deixa levar? Pelo contrário, ele fala, olha, o que vocês estão dizendo, eu sei que não é verdade. Eu sei que não tem peso de verdade. E eu conheço Deus a quem eu sirvo. E eu sei para o que ele me chamou. Entende? Ele não se amedronta diante da situação, né? No versículo 9, ele diz assim, seguindo a leitura do 8, né? Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando. As suas mãos largarão a obra e não efetuará mais trabalho algum. Imagina ele ouvindo isso. Percebe que ele discerne o momento? Amados, nós precisamos pedir para o Senhor nestes dias que nos dê discernimento nesses dias. O que é discernimento? É uma compreensão profunda daquilo que Deus está mostrando nesses dias, mas não parar o que Deus nos chamou para fazer. Quando o Senhor resgatou a tua vida das trevas, quando o Senhor tirou você do inferno, quando o Senhor me tirou do inferno, quando Ele nos tirou das garras do diabo, o Senhor ele escreveu na sua vida, desde a eternidade, um propósito. E o propósito único para mim e para você é salvação de vidas. Pessoas continuam ficando endemoniadas, pessoas continuam ficando enfermas, pessoas continuam precisando de aconselhamento, pessoas estão carecendo pela manifestação da igreja, pela manifestação dos chamados, dos escolhidos, dos sacerdotes reais, da nação santa, do povo escolhido, adquirido por propriedade do Senhor. Nós precisamos nos movimentar como povo de Deus nesses dias e não parar a reconstrução dos muros. Não parar a obra do Senhor, olha, a hora que a pandemia passar, a hora que tudo isso passar, então eu volto a me envolver. Não, em nome de Jesus, não. Você precisa se envolver hoje. Porque se você baixar a guarda nesses dias, a sua parte do muro vai ficar desguarnecida. E todo o povo sofrerá. Já não é mais só você que será atacado, todo o povo será atacado. Então, eu tenho visto pelo Facebook cidades e mais cidades, nações e mais nações se posicionando nas ruas em oração, clamando uma intervenção sobrenatural do Senhor. Todos nós precisamos nos mover nessa direção. Todos nós precisamos nos mover nessa reconstrução. Reconstrução do quê? Reconstrução de uma fé, de muitos que foi roubado. Reconstrução de uma vida que está indo para o inferno. Reconstrução de pessoas enfermas que estão morrendo, que necessitam do sobrenatural do Senhor, da cura. Reconstrução de uma pessoa que está escrava de Satanás, possessa, endemoniada, que precisa receber o toque do Senhor e ser liberta desse cativo. Então nós precisamos continuar com o nosso ofício na reconstrução dos muros. Nós precisamos olhar como Neemias olhou e valorizar o Deus dessa obra e a obra desse Deus. Precisamos valorizar o Deus dessa obra, a obra desse Deus e o obreiro dessa obra que foi levantado por Deus, que é você e eu. Amados, todos nós temos problemas, mas não há um só problema aonde o Senhor já não deliberou do céu a solução, aleluia. Então nós precisamos nos posicionar dessa forma. Percebe que no versículo 9 e 6, Neemias, ele vai para frente do Senhor, ele vai para o trono, diante das ameaças que ele está recebendo. E ele diz assim, versículo 9, parte C: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Por que fortalece as minhas mãos? É com as mãos levantadas em oração, amados, que nós vamos vencer juntos essa batalha. Todo o povo de Deus com as mãos levantadas e clamando ao Senhor. Talvez você não vai ficar com todo o tempo com a sua mão levantada,
mas em espírito. Você precisa estar com os seus braços levantados e pedindo: Senhor, fortalece os meus braços em oração, para que eu não venha me desviar, para que nada, nenhum subterfúgio, nenhuma distração, nada venha tirar a minha atenção da reconstrução que o Senhor tem para esses dias, da reconstrução que o Senhor está posicionando o teu povo nesses dias. Senhor, eu quero continuar com as minhas mãos levantadas. É o que Neemias pede para Deus. Deus, dá forças para as minhas mãos. Essa posição nossa, amados, ela vai fazer com que toda uma realidade seja abençoada. Percebe que a reconstrução dos muros de Jerusalém abençoou toda uma nação. A reconstrução dos muros de Jerusalém possibilitou o projeto de Deus se estendendo até alcançar eu e você nesses dias. Através daquela reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo escolhido por Deus passou a ter uma identidade. Passou a viver com propósito. Se desviaram, a gente conhece a história, né? Não foi tudo mil maravilhas, nós sabemos o começo da história. Mas o projeto, o propósito de Deus não parou. E nós não podemos parar, amados, em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar da bênção. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você. Quando nós nos posicionarmos assim, eu me posiciono pelo povo de Deus. Eu me posiciono com as minhas mãos levantadas. Assim como Neemias clamou ao Senhor na palavra: agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Quando nós nos posicionamos assim, amados, olhando para aquilo que Deus tem, a minha família passa a ser abençoada. A minha família passa a receber o prêmio da bênção. O meu bairro, o bairro que eu moro, né, a região que eu moro, passa a ser abençoada pelos luzeiros que há na minha casa. A minha cidade passa a ser abençoada pelo luzeiro que há no meu bairro. O meu estado passa a ser abençoado pelo luzeiro que há na minha cidade, pela candeia que existe na minha cidade acesa em oração. O meu país passa a ser abençoado, porque o meu estado está aceso em oração por todas as nações. E todo o planeta, todas as nações passam a ser abençoadas. Pela candeia acesa nesse planeta, o Senhor atia fogo e mais poder vem sobre este povo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis, plural, e me achareis, plural, quando me buscardes, plural, de todo o coração. Nós, como povo de Deus, precisamos nos unir assim. Em nome de Jesus, não vamos desistir da reconstrução dessa muralha. Nós pertencemos a um corpo onde Cristo é o cabeça. Amém? Então nós precisamos agir assim, nos levantar assim, para desfrutarmos da bênção que está por vir. Está na porta, irmãos. Dias que o Senhor vai começar. Aliás, o Senhor já começou, mas dias que os nossos olhos poderão contemplar o que o Senhor já começou a fazer na igreja e através da igreja, está chegando. Mas nós precisamos continuar com as nossas mãos levantadas. O muro vai acabar, a obra deste muro vai acabar. Os portões serão colocados, mas nós precisamos continuar com as nossas mãos levantadas. Percebe que a luta não é contra o meu país ou contra o meu país vizinho. Não. Existe uma luta, existe uma realidade. Por isso que eu falei para vocês, né? O palco é o mesmo, mas a realidade é diferente. Né? Olha quanta coisa está acontecendo. Cada país acontece uma realidade diferente. Amados, olhem para o que está acontecendo. Não percam de vista a reconstrução, aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos nos posicionar como Neemias se posicionou. Ignorar e pedir discernimento para Deus, ignorar as mentiras, os enganos que nós ouvimos, né? E pedir discernimento para Deus para aquilo que é verdade, para não sermos levados por todo vento de notícia. Amém? Para permanecermos firmes, para continuarmos naquilo que o Senhor nos trará. Porque a bênção, como eu falei, ela é certa. Você percebe que nessa passagem a gente vê mentira de governantes, a gente vê engano de governantes, a gente vê governantes tentando atemorizar, ameaçando, seduzindo, subornando. Né? Se a gente olhar aqui no versículo 12 de Neemias 6, diz assim, ó: eu assim percebi que não era de Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia,
para me prejudicar, pois havia aceitado suborno de Tobias e Sambalate, de 2 governantes. Percebe que já houve suborno aqui? Tudo isso acontecendo, mentira, engano, ameaça de morte, suborno, para parar a obra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. O maior objetivo do diabo, nisso tudo que está acontecendo, é parar a igreja. O maior objetivo de Satanás, nisso tudo que está acontecendo, é parar a igreja. Agora é o seguinte, nada foge ao controle do Senhor. Deus usou esse meio para trazer o povo dele para ele, não é? Agora o povo dele vai ficar escondido, né? Como foi proposto para Neemias. Neemias, vamos lá para o templo, vamos ficar... Como que é o nome do cara aqui? Semaías. O Semaías, ele olhou para... Neemias foi na casa dele, aí o Semaías falou, não, Neemias, não vamos ficar aqui na minha casa não, vamos lá pro templo, a gente fica escondido lá a gente pode conversar tranquilo, porque os caras vão vir te matar e eles vêm ainda essa noite. Neemias olha pro cara, mas espera um pouquinho. O homem na minha posição, ele está dizendo, eu, servo do Deus vivo, eu vou me esconder? Eu, servo do Deus vivo, vou fugir da minha responsabilidade? Eu, servo do Deus vivo? Que testemunho que eu estou dando? Não, eu não. Vocês estão querendo achar pecado em mim para me denunciar para os governantes, para que eu não tenha moral diante do povo de Deus e nem diante da sociedade. Eu vou continuar firme naquilo que o Senhor me confiou. Percebe como que Satanás, ele tentou parar a reconstrução dos muros de Jerusalém com a mesma artimanha e astúcia que ele está tentando parar hoje a igreja. Só que a igreja não está parada e nem fixa naquelas 4 paredes, né? Vários pastores já falaram isso. Eu não preciso repetir. A igreja está em movimento. E nós precisamos, dentro das nossas casas, levantar os nossos braços e continuar com a obra que o Senhor nos confiou, porque a igreja está em movimento. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerão contra a tua vida. Não prevalecerão. Agora, se eu me afrouxar diante daquilo que o Senhor está me confiando, aí as portas do inferno vão prevalecer. Sabe como que a gente vence ao diabo, amados? Sabe como que nós vencemos a Satanás? Resistindo. Resistir ao diabo e ele desistirá de você. Ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é isso que diz a palavra? Nós precisamos crer nisso e continuar então com os nossos braços hábeis para a guerra, para a batalha. Dentro da nossa casa, em oração, vamos levantar a nossa muralha de oração e clamar. Deus vai trazer transformação poderosa nas nações nesses dias. Eu acredito, amados, que haverá um número de conversão nesses dias assustador se a igreja do Senhor se posicionar como uma só nesses dias. Nós precisamos nos posicionar assim, em nome de Jesus. Versículo 15 e 16 diz assim. Antes, no versículo 14, diz assim, Neemias diz, lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia, e de todos os demais pregadores que tentaram despertar-me. Uma dica para você. Faz como Neemias. Pega aqueles que estão se levantando contra o povo de Deus e apresenta eles diante do Senhor. Às vezes nós queremos agir com as nossas mãos. Eu penso que eu tenho visto manifestações aí no Brasil, as pessoas estão indo para a rua. Legal, a gente tem que se posicionar, mas antes da gente se posicionar na rua, a gente tem que se posicionar no altar. Antes de nós irmos para a rua, nós precisamos ir para o altar. Antes de a gente aparecer fisicamente, falar, ó, eu tô aqui, conta comigo. Antes de a gente levantar a mão e falar, fora fulano, fora Bertrano, fora ciclano, a gente tem que levantar nossa mão no altar e falar, cessa Satanás, eu te resisto em nome de Jesus. Bata em retirada, tira a tua mão suja do meu país, tira a tua mão suja da minha cidade, tira a tua mão suja do meu bairro, tira a tua mão suja da minha casa. Tira a tua mão suja do meu país, tira a tua mão suja do mundo, das nações. Tira a tua mão suja, Satanás, eu te resisto em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, eu te resisto, maldito.
Posicione-se, irmão. Posicione-se, irmã, com as suas mãos levantadas. E você vai contemplar, junto comigo, a vitória do povo de Deus nessa guerra. Lembra Arão e Hur? Arão e Hur sustentando os braços de Moisés para que o povo prevalecesse em vitória durante a batalha. Quando as mãos de Moisés iam caindo, o povo ia perdendo a guerra. Então Arão e Hur levanta as suas mãos e mantém as mãos dele erguidas para que o povo prevalecesse. Nós precisamos continuar com os nossos braços levantados e apresentar os nossos inimigos diante do Senhor. Apresenta aqueles que têm assolado a igreja, apresenta aqueles que têm assolado o povo, apresenta diante do Senhor. Nós pertencemos a uma política teocrática. Uma política teocrática. Uma política onde Deus nos governa. E Ele usa quem Ele quer para isso. Mas aqueles que se levantarem contra Ele, contra o povo dele, vamos apresentá-los diante do Senhor. Amém? E nós vamos ver a posição de Deus. Olha o que acontece. Olha a posição de Deus. Olha o que acontece no versículo 15 e 16. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas. Aleluia! No 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro. Entre agosto e setembro. Nós estamos quase em maio, né? Não estou dizendo nada, não estou falando que Deus me revelou nada, não é nada disso, tá, irmãos? Eu estou brincando com vocês, mas é interessante como que a palavra do Senhor ela vai se apresentando, né? Versículo 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, qual notícia? De que os muros estavam acabados, os portões estavam no lugar, a muralha já estava pronta para toda resistência. Caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda a grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Quando nós continuamos com as nossas mãos levantadas, quando nós mantemos a nossa posição nessa batalha, quando nós não arregamos, quando nós não desertamos, quando nós decidimos como Tobias permanecer firme na responsabilidade que lhe foi confiada, os povos reconhecerão, aqueles que estiverem ao nosso redor, os que estiverem ao redor da onde nós estivermos, reconhecerão a grande mão de Deus, o grande auxílio de Deus, o grande poder de Deus sobre nós. Ou seja, é as pessoas reconhecendo o meu Deus, o seu Deus, como único e verdadeiro. Sabe através de que posição? Através de mãos levantadas. Agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Foi isso que Neemias pediu no meio de toda essa guerra. Ele não pediu, Senhor, me dá mais homens para o trabalho. Senhor, eu preciso de mais cimento. Senhor, eu preciso de mais pedra. Senhor, os portões ainda não estão prontos. Deus, faz com que os serralheiros terminem os portões, os carpinteiros terminem os portões. Deus, eu preciso de mais parafuso para os portões, de mais pinos. Senhor, olha, eles estão me ameaçando. A gente precisa terminar logo isso. Deus, eu preciso que o Senhor abrevie os dias dessa batalha, porque eu já não estou mais suportando. Não! Ele falou, Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. E então, o Senhor fortalece os braços de Neemias. E através do fortalecimento dos braços de Neemias, o povo mantém-se em obra. O povo mantém-se na responsabilidade. O povo se mantém à missão que o Senhor os confiou, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E então todos reconhecem o poder do grande Deus, do grande Eu Sou, do grande El Shaddai. Reconhece o seu poder sobre o seu povo. E sobre eles, então, vem grande temor e abatimento. Neemias não precisou guerrear nesta passagem. Neemias ele se levantou como homem de Deus e fez diferença nos seus dias. Então, queridos, eu creio que é o que Deus tem para nós nesses dias. Não vamos dar ouvido para a mídia. Não dê ouvidos para a mídia. Não dê ouvidos para aquilo que a mídia está trazendo, né? Assim como chegou pela mídia da época, mensageiros com cartas para Neemias, dizendo para ele o que iria acontecer com a vida dele,
que ele não ia dar conta daquela reconstrução, que os homens iam parar a reconstrução, que ele seria morto, né? Chantagearam, mentiram, enganaram, desanimaram. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que o Deus de Israel estava com ele. Qual é o Deus que está conosco? É o Deus da mídia? O Deus dos jornalismos, das informações? Ou é o Deus que nós estamos ligados no trono, que ele fala todos os dias comigo e eu falo com ele? Onde eu ouço a voz dele e ele ouve a minha voz. Onde eu reconheço a sua voz e ele reconhece a minha voz. Mantenha seus braços levantados. Mantenha o seu altar de oração. Mantenha a sua muralha de oração. E se há brechas na sua muralha, tampe elas em nome de Jesus. E nós vamos ver junto a vitória. A vitória do povo de Deus no mundo. Não é só no Brasil, não é só no Japão, não é só nos Estados Unidos, não é só na Itália, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, não é na Ásia, Ásia Menor, Ásia Maior, não é só, é no mundo inteiro. Deus não vai escolher o país, eu penso que Deus escolheu o mundo. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia. O Senhor deu forma para a terra e a preencheu. E nesse preenchimento, o Senhor cria todas as coisas, mas o homem ele faz. Então ele fez a você para fazer diferença. Ele fez a mim para fazer diferença. Amém? E fazer diferença, principalmente em tempo de batalha. É agora que o sal vai trazer sabor. É agora que a luz tem que brilhar. Amém? Depois, amados, brilhar nas reuniões do templo vai ser tão fácil, porque nós aprendemos a brilhar no meio da dificuldade. Nós aprendemos a clamar no meio da dificuldade. Nós aprendemos a manter os nossos braços levantados nas nossas casas na dificuldade. Não é? Então continuemos com os nossos braços levantados. Vamos continuar com o nosso candeeiro aceso. E vamos alumiar a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos. Vamos alumiar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E vamos iluminar todo o mundo. Em nome de Jesus. Que as suas orações, as minhas orações, sejam ouvidas nos céus e que pessoas do mundo inteiro venham ser atingidas pela nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor traz tanta palavra nesses dias, o Senhor exorta, o Senhor nos anima, o Senhor nos corrige, o Senhor nos realinha. Obrigado, Senhor. Tudo isso para que o propósito do Senhor, para a tua igreja, se complete nesses dias. E eu quero te pedir, ó Deus, por esses irmãos que estão comigo agora na live e por aqueles que vão ouvir essa live. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que eles se posicionem nesta muralha de oração que nós nos levantamos agora como igreja do Senhor, para a manifestação do teu poder. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor todos aqueles que têm se levantado contra o teu povo. Deus, nós queremos colocá-los diante do Senhor, para que o Senhor manifeste o teu poder, tanto naqueles que se levantam contra nós, como através das nossas mãos, nesta muralha de oração. Clamamos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que estão abatidos, que o Senhor esteja revigorando nestes dias, por aqueles que estão desviados, que o Senhor esteja realinhando essas pessoas nos teus caminhos, Senhor. Convence do pecado, do erro, do juízo. Ó Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem nos convence disso. Convence, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor, com as nossas mãos levantadas na vida de pessoas, que nós saiamos, ó Deus, com as nossas mãos levantadas em espírito, mas sensíveis àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor nos manda nos posicionar. Deus, que nós tenhamos a liberdade, a ousadia e a autoridade de nos levantar em nome de Jesus e libertar pessoas cativas de demônios, expulsar esses demônios da vida dessas pessoas, orar sobre os enfermos e eles serem curados. Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão perdidos, Deus, que eles sejam encontrados pela Tua palavra e nos usa como igreja do Senhor, aonde nós estivermos, para encontrar estas vidas. Em nome do Senhor Jesus.
da palavra, da ousadia, da discernimento que o Senhor deu para Neemias, ó Pai. Dá-nos também nesses dias, em nome de Jesus. Dá-nos a sensibilidade de compreendermos esses dias, ó Pai. E não permitir, ó Deus, que a mídia venha dirigir o nosso viver. Que as cartas que Sanbalate, Tobias e Gessem mandou para Neemias não dirigiram o viver dele. Ele continuou nos teus projetos, nos teus planos, ó Deus. Que as cartas que chegam para nós hoje, através da mídia, não venha dirigir a nossa vida e nem mudar os teus planos. Em nome de Jesus. Que nós possamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, na tua palavra, e por eles sermos dirigidos. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a bênção da tua presença todos os dias. Assim nós pedimos ao Senhor, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.